Está começando mais uma reunião da diretoria aqui pelo nosso canal. Seja muito bem-vindo, venha participar da diretoria. Muitos assuntos importantes a serem discutidos nessa reunião de pauta hoje com você. Campeonato Brasileiro, né? Chegando na sua reta final, muitas coisas acontecendo e vai ser motivo de reunião e vamos ver o que decidiremos aqui na diretoria, no Diretoria Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, participe com a gente. E para começar logo, os integrantes da diretoria. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Luiz Carlos Silva. Doutor, você é professor universitário. Eu nem sabia que o Mazella era professor universitário. Temos um outro professor aqui que é o nosso Antônio Carlos Duarte. Estamos aí à sua disposição. Você é o diretor-geral. Então, primeira atitude minha. Do nosso canal, né? Primeira ordem, já que a direção manda. Tira esse fone horroroso aí da cabeça. Não, aqui é estilo rádio. Pelo estilo amor rádio. de Deus, começou. Eu sou homem de rádio. Eu sou, às vezes, de televisão. Eu trabalho com fone, mas se você quiser, eu tiro. Tira, vou tirar, por favor, então. Tira, pelo amor de Deus. Não vou tirar, não. Nem não gosta. Já começa? Já começa? Aqui. Cartão amarelo. Professor, boa noite. Boa noite, Mazella. Antônio Carlos Duarte. Boa noite a todos vocês que estão mais uma vez acompanhando aqui a gente no nosso futebol, nesse programa de diretoria, hoje com muitos destaques interessantes, hein? Depois dessa de Luiz Carlos Silva, Antônio Carlos Duarte, a nossa rainha, a nossa princesa do programa, Fernandinha Pisotti. Fernanda Pisotti, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Mazella, boa noite pro Duarte, pro Lula, pra todo mundo. Para você que está aí em casa, realmente tem um programa hoje recheado, né? Muita coisa aconteceu nesse final de semana e a gente vai debater isso por aqui. E o destaque maior sempre os clubes do Rio de Janeiro, mas falamos de todos os assuntos mais importantes debatidos aqui na diretoria. Olha só, é o nosso segundo programa na televisão, né? É o canal crescendo cada vez mais e... Tá faltando gente. O cara começou semana passada, já faltou. É uma esculhambação isso, cara. Eu Então, acho cara, isso um absurdo. Eu também. Você Eu que liberou, acho... Lula? Você é minha ordem? Não sabia, fiquei sabendo em cima da hora, todos nós, né? Isso realmente é um negócio que deixa a gente numa falta situação grave. delicada. É uma né? falta grave. Falta cara. grave. Já Vermelho mostra para o cartão vermelho ou ainda não? Cartão vermelho. Cartão pra vermelho ele. já? Dá uma tela lá, Já vai ser então tá bom. suspenso no Cartão vermelho, ó. STJD. Pronto, Brincadeira. cartão vermelho. Vamos começar o programa. Vamos começar, já que vocês não veio. Ué, cadê ele? Não veio, não quer, rapaz. Eu tô aqui. Que é isso? Cartão. Então olha aqui, ó. Peraí, calma. Igual como o árbitro faz, ó. Aqui, ó. Não, desculpa, era Vai esse? trocar. Não. Então é só o amarelo. Pronto. Anulou o vermelho. Anulei vermelho, tem só o amarelo. Pronto. Ah, então tá bom. Eu tô aqui. Eu quero dizer o seguinte, Mazella, tu é muito chato abrindo o programa, entendeu, cara? Chato não. Você já sabia que eu estava aqui. Você sabia que eu estava aqui. Não, Mas você gosta de soube encrencar. agora. E o Lula diz que o Zé encrenca sou eu. Os dois. Meu Deus do céu. Os dois Eu são peço desculpa aos encrenca. telespectadores do nosso canal. Aonde você tá, Pelo brother? amor de Deus. Olha lá, ele Tá com levou bola? a Tá bola. jogando bola? Ô, Chivoda. Você Eu joga vou pegar bola? a bola do Sacola. A propósito, Mazella, pra você, molhando a palavra. Eu não bebo, Que cara. isso? Que isso? Olha só, aí Tira, não, corta. aí pegou Corta. pesado, Até hein? logo, tchau, Ó, tchau. Pegou tchau. Aqui, depois pesado. dessa, ó. Volta de novo, cartão vermelho Pegou pra você. pesado, hein? Aqui, ó. Aqui. Tira, Isso, pode tirar. vai babar, Brinquinho, tira. hein? Nosso futebol, o canal, né, na Claro 567, né? Em qualquer e na plataforma. Sky 202 e 602. É porque você esqueceu. Imagina, não precisa, em televisão não precisa dizer, o pessoal tá lá. Futebol feminino, gaúcho, o mineiro, pernambucano, vem aí o carioca também, só depende do nosso Rubens Lopes, o Rubinho, para o nosso futebol transmitir o feminino também, o principal, né, o Fernanda, que Carioca, vai começar agora em outubro. E Bundesliga, Série C, Volta Redonda quase subindo, e a Copa do Nordeste também, que em pay-per-view é com o nosso futebol, no canal 567. Enfim, tem aí um leque amplo de grandes atrações no canal Nosso Futebol. Posso começar o programa agora? Agora vai. Peraí, antes de começar o programa, eu só queria parabenizar. Ontem a gente teve a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians foi campeão em cima de São Paulo. O Corinthians campeão pela 6ª vez. É muito forte o time feminino do Corinthians.
E eu queria fazer só essa ressalva aqui no programa. Mais uma vez, um público de 44 mil pessoas na Neoquímica Arena. Bateu o recorde de público. A gente vendo aí o futebol feminino crescendo cada vez mais. Lembrando que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2027. Então, parabéns pro Corinthians. Isso foi importante. O resto é tudo cascata. Se tivesse edição do programa, podia botar tudo pra fora. Mas vambora. Olha aqui, ó. Sábado no Maracanã, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. Depois daquela lambança do Felipe Melo, no último minuto, o Botafogo, com sorte de campeão, acabou vencendo o jogo. O que você achou, Antônio Carlos? Eu acho que foi uma vitória merecida do Botafogo. O Fluminense acabou jogando de uma forma... Até foi interessante a maneira como o Mano colocou a equipe do Fluminense. E ele, por exemplo, deixando o Marcelo como titular, colocando o Marcelo como titular, e eu volto a questionar o Marcelo jogando na lateral esquerda. Só que o Marcelo, enquanto esteve em campo, o Luiz Henrique praticamente não teve nenhum... botou no bolso. Jogou. Questiona aqui o Marcelo. Eu acho o Marcelo um dos jogadores mais espetaculares do futebol brasileiro dos últimos tempos. Só que ele, às vezes, toma algumas atitudes, enquanto jogador, que eu questiono. E uma delas foi no jogo do último sábado. Aquele lance com o Matheus Martins. Matheus Martins da pisada. Me pareceu claramente ali que ele poderia ter evitado aquele pisão. E não evitou. Ele pode alegar que tropeçou, que perdeu o equilíbrio, alguma coisa, estava olhando a bola. Mas eu achei que ele poderia ter evitado aquilo. E aquele era lance, para mim, pro VAR chamar e expulsar o Marcelo. Tá certo. Tem muita coisa para falar, inclusive, que a arbitragem continua pusilânime no Brasil. Pusilânime. Outro lance também que eu questiono foi uma possível cotovelada... Não, possível não, você desculpe. Não. Possível não. Não, cotovelada. Matheus Martins em cima do cano. Pra mim foi também muito claro. E já que você tá falando de violência, queria a Fernanda e o Lula participando do programa, se ele largar o telefone, é o seguinte... O seu Marçal também bateu o jogo todo. O jogo todo. Eu dei uma olhada aqui para saber o que é isso. Pusilânime. Que revela pusilanimidade. Fraqueza moral, covarde, medroso, fraco. Essas palavras assim a gente tem que buscar no Google, né? Obrigado. Que é o pai dos burros. É o que eu acho da arbitragem no Brasil, a minha opinião. Enche a bola dos irmãos Sampaio, do Klaus, do Daronco, são, na minha modestíssima opinião, nada contra a figura pessoal deles, mas como árbitros, são pusilânimes, no meu modo de ver. E o seu Marçal poderia, do meu modo de ver também, evitar... foi choque de cabeça. Ele foi meia hora depois, jogou a cabeça para trás. Bateu o jogo todo, e outro cara também que merecia algum tipo de punição. Mas isso aí, vamos discutir aqui. E não teve cartão, né? Os cartões, o primeiro cartão amarelo da partida o Felipe Melo. Foi pro Felipe Melo no banco de reservas. No banco de reservas, ainda estava no banco ele. Ô Lula, eu discordo do Duarte quando ele diz que o Botafogo merecia vitória. Eu achei que o Botafogo jogou com freio de mão puxado, estava satisfeitíssimo com o empate. E no final foi premiado pela lambança do Felipe Melo. O tipo de jogo e que no primeiro tempo ia ser aquilo que foi mesmo. O Botafogo, liderando o campeonato, deixou para jogar mais no segundo tempo. Concordo plenamente, eu falei na transmissão pela Band News, que o Marcelo não deixou o Luiz Henrique andar em campo. Toda vez que ele tentava, ele era barrado, Marcelo tomava as bolas dele. O Botafogo tem um time melhor, senão não estaria na posição em que está, né? Talvez o resultado, o empate, fosse um resultado não existe mais no futebol, justo, né, para o jogo, né? Porque o cara meteu a bola para dentro, né? Mas, de qualquer maneira... Aí o nosso querido Felipe Melo resolveu dar uma esnobadinha, uma enfeitada. Eu não achei falta, eu não sei se a Fernanda... Eu achei falta no início, portanto é que o VAR, não teve o VAR conferindo o lance? Não teve VAR, não? Então, porque esse negócio de VAR, tem jogada que o VAR entra, tem outra que não é com ele, é uma confusão tremenda. Mas o jogo deu o que deu, né? A sorte do Botafogo. Para ser campeão, tem que ter sorte também. Falei. Sorte de campeão. Mas eu queria ressaltar também os goleiros. Fábio e John trabalharam, fizeram algumas defesas importantes. O John salvou ali pelo menos umas 3. Eu estava acompanhando o ataque do Fluminense. Umas 3 defesas, pelo menos, o John fez importantíssimas, salvando ali o Botafogo. Agora, o Fábio também. Se o árbitro resolvesse anular aquele gol, não ia acontecer chiadeira. Alguém ia chiar?
ia ter briga, confusão. Se ele, não, foi falta, o gol está anulado. Não ia acontecer nada, ninguém ia reclamar não, nem o Botafogo. É uma jogada dúbia, poderia marcar ou não marcar. Eu achei que não foi falta. Eu também achei que não foi falta e basta ver a reação do próprio Felipe Melo. Se fosse um lance que ele achasse, Felipe Melo, que fosse realmente falta em cima dele, ele teria sido muito mais contundente na reclamação do que ele foi com a arbitragem. Que ele chegou junto ao árbitro, mas não com aquela forma que a gente já conhece do Felipe Melo. Sim. Ele foi bem brando em cima do árbitro. Foi que é normal tentar ali convencer o árbitro que houve uma falta. Mas não, para mim não houve falta. Porque ele já tinha um amarelo também, né? Mas não houve ele entrou falta, em campo com amarelo, talvez não tenha... Fernandinha, você lembrou bem, isso é outro absurdo do seu Mano Menezes, que em vez de ficar dando banana pro torcedor, Exatamente. Ele deveria se preocupar e mexer melhor na equipe. E, tendo 5 alterações, não é necessário, não precisa o técnico fazer 5 vezes. Acho que ele fez 2 alterações corretas. A entrada do Ganso no lugar do Lima, que soube, o Fernando estava lá, não sei, se não era pro Lima sair, acho que teve erro de substituição. Esse negócio do Mano, tem que saber o que o torcedor diz para ele também. Mas não tem que ficar brigando com a torcida. Eles são gaúchos, né? Gaúcho não leva muito desaforo para casa, não. O Mano deu mas ele não pode. Uma não, banana. pelo amor de Deus, ele não Eu pode ainda fazer perguntei isso. qual era. Que banana foi, ô Fernanda? Banana nanica, banana prata. D'água. Banana d'água. Aliás, tem uma história de um amigo nosso que chegou num restaurante e pediu: eu quero um filé mal passado e com cebola. E um purê de batata. O cara falou, nós só trabalhamos com frutos do mar. Ele falou, então traz uma banana d'água para mim, por favor. Meu Deus do céu, hoje o programa tá Mas brincadeira. olha só, voltando ao assunto, teve esse problema da substituição porque o Mano ficou uma fera, ele pagou geral ali no banco de reservas pro preparador físico, quem corre, né, chama lá quem tá aquecendo, quem tá voltando, e o Mano ficou desesperado. Agora, Quem deveria? O Mano não viu o Lima entrando? Ele não... Saindo, no caso, ele não viu? Eu não sei, quer dizer, o Fluminense está um furdúncio só. Estamos falando um pouquinho mais do Fluminense, vamos falar do Botafogo também mais um pouquinho, mas tem um treinador que manda banana, substitui errado, substitui mal, não é isso? A inoperância da diretoria do Fluminense, que eu acho que o Fluminense é um dos times mais gafados no campeonato, é a minha opinião, e eu não escondo, não é choro de tricolor. Mas, de qualquer maneira, a situação do Fluminense está bem complicada. O presidente do Fluminense, nosso querido Mário Bittencourt... Nosso não, o seu querido. Meu não. É a maneira que a gente tem de dizer carinhosamente. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele vive na CBF, ele está sempre lá, é bem recebido, mas aí você não tem acesso a quem comanda a arbitragem, né? Você tem um bom relacionamento com o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente, não quer dizer que ele vai conseguir barrar os erros de arbitragem, né? Mas ele tem um bom trânsito. Quem colocou o Diniz como técnico da seleção brasileira foi ele. Por quê? Pelo prestígio que ele tem na CBF. É prestígio que eu não sei se é um bom prestígio, eu não sei se ele quer algum cargo contra o Fluminense. O Mário Bittencourt deu ao Fluminense o principal título da história do tricolor, mas que por é a isso a gente tem que da América. Isso é competência. Para mim é competência. Ele deu um título que o Fluminense buscava. E eu agradeço. E o Botafogo hoje está correndo desesperadamente. Qual é o objetivo do Botafogo? É a Libertadores da América. O Fluminense tem já. O Fluminense em tiro curto vai muito bem. Em tiro longo, as lambanças que são feitas durante o ano aparecem. Isso é uma discussão que a gente vai ficar aqui, mas eu não quero... Se você parar faz um balanço, torcedor hoje no Brasil, todo mundo reclama. A torcida do Flamengo tá querendo bater no Tite, a torcida do Atlético Mineiro, até antes dessa vitória contra o Bragantino, queria briga, a torcida do Grêmio, a torcida do Santos, torcedor é passional, né? O treinador do Cruzeiro foi demitido. Demitiram o cara. Isso aqui é um absurdo, hein, ô Duarte? Isso é um absurdo. Desculpa interromper, que você está comandando aqui o debate, mas demitiram o técnico, Seabra, né? O Seabra, o time tá bem no Campeonato Brasileiro, classificado para decidir contra o time lá do Paraguai, acho que é o Cerro Porteño, e demitiram o treinador porque empatou com o Cuiabá. Ok, mas o meu problema não é só o desempenho de campo, eu estou criticando a gestão. Sua briga é com o Mário Bittencourt? Não, a minha briga é eu querer o bem do Fluminense, pelo que eu observo, vejo como sócio proprietário, como acompanho a política do Fluminense.
graças a Deus que ele deu o título não só da Libertadores, como também da Recopa. E a gente é grato. Mas não por isso temos que passar pano em tudo. Essa é a minha posição de forma clara, inequívoca. E assim que eu penso, e tomara que ele dê o bicampeonato da Libertadores, tomara que a gente não caia. Que a situação do Fluminense hoje é muito séria. É muito sério, Fernando. Aliás, eu encontrei, tá na zona de novo, encontrei né? no Maracanã, no intervalo do jogo, o Paulo Angione. Há muito tempo que eu não via Paulo Angione, eu nem o reconheci. Tá com a barba branca, cabelo branco. Eu falei, Paulo Angione. Aí ele, ô Lula, como vai? Tudo bem? O tempo passa, né? Você César quer dizer Rio o quê? diria, passa o tempo. Eu não entendi, cara, que você Quer falou. dizer que quem tá velho? E que não foi simpático com você? Não, ele foi simpático. É que você achou a bola, você falou, como vai Lula, tudo bem? Porque faz tempo, eu tinha, durante muitos anos, contato direto com Angione, com o outro que era também o... Como é o nome dele, que foi do Flamengo? Do Zé Tinoco. O nosso querido Tinoco. E depois de muito tempo, vi o Paulo Angione no Maracanã, que ele hoje é um dos cabeças, hoje né? Coringa, não, muito né? tempo. Já há um bom tempo no Fluminense. O homem das contratações é ele. O homem das contratações. É isso. Bom, e o Botafogo, já que eu tô chutando o balde, né? Como é bom reclamar, né? O que o Textor jogou no ventilador, chiou, brigou, daí o Botafogo hoje talvez seja um dos clubes com... Qual o termo que eu posso usar, Duarte? Que me ajuda aí. Não, mas independente disso, o Botafogo vem jogando bola, né? Mas na dúvida, depois que o Textor começou a levantar suspeitas, acho que o Botafogo acaba, independente do excelente time e ser o favorito também para ganhar o título. Eu me lembrei de uma fala do ex-presidente fluminense, Manuel Schwartz. Futebol também se ganha no campo. Futebol também, aí vocês entendam, mas nem que quiser. Vou dar uma informação. Eu não sou o Zé Encrenca, não. Já está confirmado. O Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro, tá? Acertou. Foi rápido, hein? Foi rápido. Bom, agora. Então tá bom, não vai pro Flamengo. Por quê? Você gostou, Fernando? Imagina Diniz no Flamengo. Por quê? Porque imagina por quê? Não, eu não queria. Por que essa colocação? Imagina Diniz no Flamengo. Eu não quero, Eu meto a cara aqui, bato, brigo, critico. Então vou fazer igual a Marcela. Eu não quero Diniz. Claro, pô. Mas não são vocês que decidem. Mas senão não teria programa de televisão, senão muita coisa errada no Fluminense não aconteceria. Duarte, você tá com quem na linha? O que você quer mostrar pra gente? Não, vamos ouvir dois personagens, né, que foram diretamente envolvidos, né, no jogo do Botafogo com o Fluminense. Inicialmente o técnico que venceu o jogo, o Arthur Jorge, que vem recebendo elogios de todos os lados pela maneira como o time vem se comportando. Na minha opinião, é o melhor futebol apresentado hoje, sem dúvida alguma, pelos 20 times que estão na disputa do Campeonato Brasileiro. E ele diz que o trabalho vem sendo feito e com muito sucesso. Muito obrigado. Eu acho que vocês deviam escrever isto tudo. Escrevam isto que eu vou ficar satisfeito. Portanto, está aqui uma definição muito interessante para mim. O segredo, olha, é trabalho diário. É trabalho, é paixão por aquilo que fazemos. É, acima de tudo, ter também uma grande empatia com os atletas. É ter o máximo respeito para poder exigir de cada um deles aquilo que eu quero diariamente. É ter também um grupo de homens de uma grande qualidade humana para que nós pudéssemos e possamos ter esta ambição, uma ambição que faz parte de um projeto que nós queremos que tenha sucesso, o comprometimento de todos. São vários contextos que nós, dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, é materializado em jogos, em resultados, e que vocês absorvem e ficam com o resultado apenas e só. Mas há um trabalho diário, não só, obviamente, dos meus atletas, de toda uma estrutura que está todos os dias connosco, de muita gente que trabalha para que isto possa ter sucesso. E para bem do Botafogo, temos gente muito competente a trabalhar diariamente para o seu sucesso. Felizmente também, porque às vezes nem sempre isso acontece, mas felizmente nesta altura a conseguir ter resultados que possam materializar o empenho diário de cada um dos elementos daqueles que vestem a camisa do Botafogo. É isso aí. Ele tem razão, não tem, Duarte? Tem. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Ele conseguiu moldar a equipe, a maneira dele de jogar. Os jogadores abraçaram o treinador, isso é muito importante. Vale lembrar aí que nós temos um treinador que saiu do Brasil com sucesso para ir para a Arábia, que está aí no mercado novamente. Luiz Castro. Que está à disposição. Luiz Castro, não é isso? E a gente já ouviu, inclusive, nas redes sociais aí, algumas pessoas dizendo uma possível saída do Tite seria um nome para dirigir o Flamengo. Ele está à disposição no mercado. Perfeito.
Antes de que você chame a outra matéria, lembrando, as minhas críticas à arbitragem não tem nada a ver com o Botafogo. Deixa bem que o Botafogo sobra, o futebol do Botafogo sobra. Quer dizer que vai ser campeão? Não. Mas as críticas são mais direcionadas ao Fluminense e a arbitragem. O Botafogo tem nada com isso. Em que pese, eu acho que o texto, botando a boca no trombone, deu uma maciada. É a minha opinião, só isso. Do outro lado, a gente falou ainda há pouco sobre a questão do gol, né, do gol sofrido pelo Fluminense. O Mano, na entrevista coletiva, não quis fazer nenhum tipo de crítica ao seu jogador, ao Felipe Melo, pela maneira como ele tentou sair jogando e acabou perdendo a bola. Passou pano. E diz que, logicamente, o gol saiu no momento em que o time não teve mais poder de reação, porque no já último saiu minuto, né, no finalzinho do jogo. Mas a gente acaba sofrendo um gol num momento muito duro, muito difícil, não permite nem reação, né? Quase que empatamos com o lance do Ganso, ainda que fez uma conclusão muito bonita. Mas é bastante doído você terminar um jogo nesse nível. Acho que falar sobre o Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto falar. Mas sobre as escolhas de iniciar o jogo, a gente optou por Marcelo, para jogar do lado. E achou que Manuel ficaria mais equilibrado por ser um jogador de mais velocidade do setor, porque ia ser necessário a gente fazer coberturas. O Botafogo tem jogadores que atacam bastante o espaço aí, são jogadores fortes. E acho que funcionou bem a nossa escolha. E assim vai continuar sendo. Concorda com ele? Alguém discorda? Não. Eu acho que ele não pode realmente sacrificar o Felipe Melo. Nesse momento seria jogar também o seu jogador contra todo mundo, que não seria... Botar ele na forca? Não tem jeito. É um dos capitães do time, é um líder, né? Foi muito vaiado pela torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense ficou muito pistola com o Felipe Melo. Foi de uma irresponsabilidade muito grande, né? A verdade Você queria dar um drible no final do jogo. Joga a bola pra linha de fundo, joga a bola pra lateral. Ele entrou frio, né? Ele entra frio. Ele entra na sexta substituição. Por conta do porque ele Nonato. entrou por causa daquele problema do Nonato, que, aliás, sofreu uma fratura no nariz. Foi operado na segunda-feira. Foi operado já tá tudo ok com ele. Ainda bem, porque foi um negócio realmente, quem viu a cena e vê uma ambulância entrando no campo de jogo e retirando o jogador de ambulância, todo mundo fica muito preocupado. Mas graças a Deus foi só uma fratura no nariz, dos males o menor. Né? Vamos falar de Flamengo e Vasco no próximo bloco. Só para fechar Fluminense e Botafogo, estamos caminhando para o final do primeiro bloco aqui no nosso futebol, nessa reunião de diretoria. Mas a situação do Fluminense é complicada, o Botafogo dá um passo muito bom, porque é um clássico, qualquer resultado é possível, pode acontecer. O Palmeiras venceu. Vocês acreditam que essa reta final de campeonato será entre Botafogo e Palmeiras ou tem outra equipe como Fortaleza, mesmo com a derrota do Flamengo, podem ameaçar? O que vocês acham? Só antes da gente opinar, o Botafogo, Palmeiras e Fortaleza já tem 27 jogos. Botafogo com 56 pontos, Palmeiras com 53 e Fortaleza com 52. Eu acho que o título fica entre esses três. Flamengo não chega. O Flamengo tem um jogo a menos, não é isso? Flamengo tem um jogo a menos, está com 45 pontos. Pode ir a 48. E a gente tem depois em seguida o São Paulo, que também já tem uns 27 com 44, e o Bahia também já tem uns 27 com 42. Eu diria para vocês que o título está entre Botafogo e Palmeiras. Você acredita nisso, Lula? Eu acho que é por aí. Botafogo e Palmeiras vai ser aquela perseguição, uma briga até o fim. O torcedor do Flamengo já sabe, ele tem que apostar agora na Copa do Brasil e na Libertadores da América, né? Vai ter um osso duríssimo para roer na quinta-feira, né? Encarando o Penharol. Desculpa, Lula. E o Penharol venceu no final de semana de 5-0 o seu jogo do Campeonato Uruguaio. E segundo o nosso Álvaro Oliveira Filho, ele destacou na abertura da nossa jornada, dizendo que o Penharol colocou o time todo reserva também. E ganhou de 5-0. Poupou também, ganhou. Então é Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo, né? Mais chances na Copa do Brasil. O Flamengo vai pegar quem mesmo na Copa do Brasil? Corinthians. Ruim porque joga em casa e decide lá no... E um detalhe, o Corinthians reforçou, o Corinthians que estava uma baba, o Corinthians estava fedendo a peixe. Cresceu, né? Cresceu e tá bem, jogando bem, cara, vencendo jogos convincentes. Então é isso, Botafogo e Palmeiras vai ser uma briga duríssima e o texto, por isso que ele botou a boca no mundo, né? Gritou e tal.
prejudicar o Botafogo agora vai ser um pouco mais difícil. Eu diria o seguinte, que o Botafogo vai depender muito do jogo de quarta-feira. A questão mental dos jogadores. Embora hoje seja uma mentalidade diferente. Contra o São Paulo, contra a Copa do Brasil, não, Libertadores. Libertadores, eu acho que depende muito disso. Porque se o Botafogo obtiver uma classificação para a semifinal da Libertadores, eu acho que a mentalidade dos jogadores vai estar lá em cima, né? Eu não acredito, eu não concordo com isso, não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. O Botafogo tem elenco hoje, o Botafogo está bem estruturado, tem elenco, o Botafogo taticamente está bem. Eu acho que jogando, defendendo... O Palmeiras só tem uma competição, o Palmeiras está única e exclusivamente voltado só para o Campeonato Brasileiro. Mas se o Botafogo sair da Libertadores, acaba também, vai ficar só numa também. E perder para o São Paulo em casa, quer dizer, jogando em casa do São Paulo, não é nenhum absurdo. Também acho, não é nenhum absurdo. Vão ficar faltando 10 rodadas, né? A partir da próxima rodada são 10 rodadas até o fim do Brasileiro. O jogo do Botafogo contra o São Paulo no meio da semana, para mim, vai para pênalti. Tem prorrogação? Não, é pênalti direto. Né? Vai para pênalti. Esse jogo vai ser empate e o Botafogo vai passar. Mas independente do que o Toninho levantou a questão do problema psicológico afetando o Botafogo em caso de... Eu acho que hoje o Botafogo está mais maduro. Eu acho que a pancada do ano passado foi forte. Eu acho que essa questão psicológica tem um elenco melhor do que do ano passado. Eu acho que o Botafogo, independente do meu chororô pela derrota de domingo, que eu mantenho meu chororô, cara, meu Deus do céu. O Botafogo sobra, cara. O Botafogo sobra e realmente vai ficar... Fala. Peguemos só aqui aquela eliminação do Botafogo na Copa do Brasil e os jogos a seguir do Botafogo. Sim. Pega só aquele pedacinho Esse recorte. Aí depois o time conseguiu voltar a trilhar o bom caminho. Por quê? Porque conseguiu a classificação na Libertadores. Isso foi tudo bem. Eu não sei. É como tudo é debatido aqui, né? Quer dizer, bora então... pro intervalo. Vamos pro intervalo. Né? Deixa eu pode mandar abraço? Pode, né? O programa já começou meio esculhambado mesmo. O programa começou muito bem. Bem esculhambado. Esse é o estilo do programa, o modelo é esse aí. Mandar um abraço para o Gilberto, botafoguense lá do Nova Onda Hotel em Cabo Frio. Um futuro anunciante do nosso programa aqui no nosso canal. Qualquer anunciante é muito bem-vindo. Todos, claro. Acreditando em Luiz Carlos Silva, acreditando em Antônio Carlos Duarte, acreditando em Fernanda Pisotti, acreditando até mesmo no Sérgio Guimarães, quer dizer, entendeu? E no nosso canal que cresce cada vez mais. E acreditando no nosso diretor comercial, que é o Edilson Silva, né? Que o Brinquinho, inclusive, está mandando um grande abraço para ele. Edilson Silva, você é o homem, é o diretor comercial do nosso futebol. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. A reunião de diretoria continua. Muito bem, vamos continuar a reunião de diretoria pelo nosso futebol com o doutor Luiz Carlos Silva, doutor Antônio Carlos Duarte, doutora Fernanda Pisotti e vocês que são importantes para participar com a gente toda semana nessa reunião da Diretoria Futebol Clube, analisando, debatendo, discutindo os principais assuntos envolvendo não só os clubes do Rio, mas também o futebol brasileiro. Ou o assunto de destaque é conversado, é informado aqui. Antônio Carlos Duarte, segundo falamos muito no primeiro bloco de Fluminense e Botafogo, muitas coisas, algumas discussões, opiniões contrárias em relação ao Vasco da Gama e Palmeiras. Eu começo com você mais uma vez porque eu acredito que tenha sido um erro, no que a Fernanda e o Lula pensam, o Vasco tirar o jogo dele do Rio de Janeiro levando para Brasília. Dinheiro, tudo isso. O que você pensa primeiro em relação a essa mudança de local? Isso aí para mim é claro, né? O Vasco tem que jogar sempre em São Januário, onde tem o seu caldeirão, onde o torcedor puxa muito pela equipe, eu acho que sim, mas esse é um problema que a atual diretoria não teve como voltar atrás, porque isso já tinha sido vendido lá atrás pela 777, esse jogo. Aí não teve como, entendeu? O Vasco teve que se sujeitar, assim como o Botafogo vai jogar com o Grêmio no próximo final de semana, também no estádio em Brasília, 21h. Botafogo e Grêmio, acho que o Nilton Santos vai estar entregue a algum evento. E São Paulo e Corinthians vão jogar também no domingo, no estádio Mané Garrincha. Isso tudo para ver o novo gramado do estádio Mané Garrincha, que vai servir para o Brasil jogar contra o Peru na próxima... os próximos jogos das eliminatórias. Copa do Mundo. Então é tudo um teste ali. Eu acho ruim, né? Evidentemente que o Vasco tem que jogar no seu estádio.
Fala, Lula. Eu acho que um campeonato sério, você não pode permitir venda de mando de campo. Começa por aí. Ah, mas está precisando de dinheiro. Amigo, se vira. Administra melhor. Administra melhor. Tem a música do Paulinho da Viola que diz: dinheiro na mão é vendaval. Foi lá, ganhou conhece, né? Foi lá, ganhou um troco, esse dinheiro vai voar rapidinho, perdeu o jogo pro Palmeiras. Se o jogo é em São Januário, o Vasco, com o apoio da torcida apaixonada, né? A torcida do Vasco é uma torcida que grita até o apito final do jogo, resultado poderia ter sido outro. Mas aí acabou se levando, né, por uma promessa de ganhar um troco maior, levou um couro do Palmeiras lá em Brasília. Eu confesso que eu não sabia desse acordo da 777. Mas, Fernandinha, ou Fernanda Pisotti, nossa grande jornalista, nossa rainha do programa, é o seguinte, então, tecnicamente, você acha que o Vasco foi prejudicado? Tecnicamente. Não acho. Eu acho que o Vasco lutou bastante, inclusive teve chances de empatar a partida, fez um bom jogo contra o Palmeiras, que é um time muito forte. Só voltando um pouquinho à questão do jogo fora, como o Duarte falou, a 77 já tinha vendido e foi o maior público e renda do Campeonato Brasileiro. Foram 7,5 milhões de reais a renda. Então, uma grana aí muito boa para o Vasco da Gama. Mas se o jogo foi vendido, o Vasco já devia ter cota fixa, não deve ter participado desse dinheiro. Que fique claro isso aí. Que 62 mil, mais de 62 mil pessoas também. É o recorde de público, né? Recorde de público Vasco, e de renda. O dinheiro do Vasco foi o quê? Uns 500 mil reais na mão, seria isso? Por aí? Não, deve ser mais. Um pouquinho mais? Bem mais. Pois é, e é o maior público do campeonato, né? É o maior público e a maior renda. Pagante. Vendeu 64 e foram 62. Agora, em relação... Me surpreendeu o jogo do Vasco, principalmente no segundo tempo. O Vasco teve boas oportunidades de empatar, como também o Palmeiras, foi um jogo aberto, franco, mas o Vasco não ficou devendo nada taticamente ao Palmeiras. O erro do menino no gol, né? Eu volto atrás, você lembra do lance do jogo contra o Atlético Paranaense? Quem é que foi expulso? Rian. E ontem, de novo, foi ele que deu a bola errada para o jogador do Palmeiras, para o Flaco Lopes. Foi ele que deu o passe. Eu acho que é um jogador que tem um potencial gigantesco. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que é um jogador com potencial, é forte fisicamente, né? Tem habilidade, só que eu acho que ele tem que ser melhor trabalhado. Mas ele tem 18 anos só, quer dizer... Tem então que trabalhar... exatamente isso. Mas isso não quer dizer nada. Não, eu vou buscar um jogador que ontem um passe que eu vi ele dar no jogo do Barcelona, o Lamine Yamal, é um negócio assim do outro mundo. Sim, mas ele já está no Barcelona. Ele tem 16 anos. Ele está sendo preparado, mas ele é exceção à regra. Normalmente, o garoto, quando sobe, alterna bons e maus momentos. E eu concordo com você, tem que ter paciência. Mas eu não estou falando que ele o que eu estou falando é que ele tem que ser trabalhado melhor de cabeça. Então, psicologicamente, vai alternar. Porque eu acho que ele está... a expulsão dele no jogo com o Atlético Paranaense foi de uma infantilidade gigantesca e poderia ter prejudicado o Vasco. Deu sorte que não prejudicou, mas poderia ter prejudicado. Foi reincidente específico. E ontem deu passe para o jogador. Ele queria fazer uma lambança, fez? Exatamente. Então, ele ontem deu passe. Acho que nem o jogador do Palmeiras não conseguiria dar um passe tão perfeito como ele deu ontem pro Flaco Lopes. Foi perfeito. Foi perfeito na medida. Vai, faz. Parece um amigo meu que jogava bola lá no Joá, lá no Costa Brava, o cara metia a bola no alto, o zagueiro, o Caxanga, você conhece o Caxanga, não? O Caxanga matava a bola no peito e dizia aí, pá! Só que a bola batia e subia. O atacante ia e metia de cabeça. Então ele não matava, ele entregava. Como o nosso jovem, né, e promissor jogador do Vasco ontem mandou de bandeja pro Flaco Lopes. É normal, é comum o jogador novo alternar bons e maus momentos. Oscila, claro, é normal. Mas o Vasco já se livrou do rebaixamento, meu modo de ver, que era o principal, já está liquidado. A torcida voltou a acreditar, o Vasco está tendo bons jogos e o Vasco está seguindo na competição. Sim. Na Copa do Brasil. Só aquilo que o Lula falou ainda há pouco, que você me perguntou inicialmente, logo da questão do mando de campo, eu acho que o jogo com o Atlético Mineiro, o Vasco poderia fazer uma abertura, uma exceção à regra.
mandar esse jogo no Maracanã e não em São Januário. Mas aí é Maracanã, né? Tá jogando em casa, né? Eu acho que ele Ele poderia... teria que ter acordo também com o Fla-Flu também, né, Fernando? Eu acho que ele poderia mandar Tem que esse jogo no negociar Maracanã. lá com o Flamengo e Fluminense. O Vasco já disse que quer mandar o jogo em São Januário. O jogo com o Atlético Mineiro em São Januário. Mas eu acho que poderia botar. Se você bota esse jogo no Maracanã, com o Atlético Mineiro, o Vasco fácil, coloca 60 mil pessoas no Maracanã. Mas talvez poderia da perder. Copa do Brasil também. Então não, mas é esse, a Copa do Brasil. Esse. Mas a pressão em São Januário não seria maior, que o público fica mais colado no campo? Eu não sei se você pega esse time do Atlético Mineiro, tem muito cascudo ali, que você vai ter pressão em cima do time do Atlético. O Atlético pode ter pressão em cima do time do Vasco, no sentido dos caras se empenharem mais, cada vez mais a torcida. Eu acho que o Maracanã... Eu acho que o Maracanã, para esse jogo, seria muito bom. Você tem alguma coisa do Vasco pra gente mostrar? Tem o Marcelo Santana, que é o diretor executivo do clube. Ele ontem, antes do Rafael Paiva, ele também entrou na coletiva e questionou principalmente um possível pênalti, que a bola teria tocado no braço do Vanderlan. Sim. Vamos ouvir então o diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti. Olha, eu questiono um pouco, viu? Sinceramente, eu vi o lance e não achei pênalti, não. O jogador do Palmeiras, ele tá com o braço para trás. Ele tá na corrida e o braço dele tá atrás. O jogador do Vasco chutou, a bola bateu na mão do cara. Sinceramente, não achei que ele abriu. Quando a bola vem na direção dele, ele ainda bota o braço para trás. Exatamente. Né? Não achei pênalti. Você achou pênalti, Lula? Eu estava concentrado para a transmissão do jogo do Flamengo, eu não vi o jogo do Vasco, não posso emitir qualquer opinião. Eu não achei pênalti mesmo. Não foi. E foi perfeito lá o árbitro, esse não foi tão pusilânime, qual é o nome do árbitro de ontem lá do... Eu esqueci o nome do árbitro lá do... É o Candansan, né? Não, é um cara que é de Santa Catarina, do Paraná, sei lá, esqueci o nome do cara. Eu também. Qual o jogo do Vasco? Eu esqueci o nome dele. E ele não se deixou levar pelo VAR. Isso porque geralmente o árbitro usa o VAR como escudo, como bengala. E eu gostei da atitude dele. Ele falou, não foi pênalti. E fazia um gesto, botando a mão colada no corpo, para baixo, né? Eu achei perfeito. E o Vasco poderia ter empatado, o Palmeiras poderia ter aumentado. Foi um jogo franco no segundo tempo. Eu gostei. E o Vasco está, mesmo com o time não sendo maravilhoso, Felipe Coutinho entrando bem, jogou bem. Agora, esse Depay não me convence. Eu acho engraçado as pessoas da televisão falam, enche a bola que veio Fernando, que veio lá da França, Cara, ele deixou no Vasco, não fez um grande jogo. Na minha Pra quem opinião. falou que o nome dele é Depay, é o nome dele? Paier. Não é Depay, onde é que você tirou Depay? Mas pode ficar... O D Arrascaeta, D La Cruz. Ele é Depay, de Arrascador, mas tem outro, chegou também lá, Você está confundindo o do Corinthians. Do Corinthians, como é que é o nome? O do Corinthians é Memphis Depay. Eu toquei Depay com Depay. Depay é um Paier, outro... Mas o futebol... Muito ruim. Um é francês, o outro é holandês. Um é francês. Embora as cores das bandeiras sejam iguais. Então, as bandeiras são iguais. Já tem alguma um coisa. é na vertical Obrigado. e outro é na horizontal. Eu só botei o D porque ele não tá jogando de nada, ele. Teve o lance que ele toca a bola, ele olha pro lado e toca a bola pro outro, né? Teve essa jogada dele no mas isso no é jogada jogo, de circo, mas... Jogada de circo. Agora a jogada do Coutinho também. Teve um jogo boa, do Flamengo aí que estavam chamando o Luiz Araújo de Luiz Araújo. Eu falei, sério? Mas cá, esse cara nasceu aonde? Não, ele nasceu no interior de São Paulo. Mas ele não pode ser Araújo. Ele é Araújo. Mas o pessoal de televisão tava narrando? Eu não vou dizer quem. Eu entrego, eu meto a cara aqui mesmo. E agora, rapidamente, eu como locutor, como o Lula é locutor... que fala pulga. Pulga. Que falam pulga. Eu como locutor, como Lula, eu sempre aportugueso, será que tem esse? Os nomes. Araújo. Isso é muita
Não vou falar Não, que eu se o penso. Pretensão. Pretensão. Se o cara é da América do Aí você Sul, pega- América Latina, que o Brasil é América do Sul também, mas se ele é de língua espanhola, aí tudo bem. Araújo, mas é meio forçado, José, quando eles- José Sanabria. mas- Não é o nome do cara. Mas é a olha só, pronúncia. quando os rádios, o pessoal de rádio, de televisão, de outros países de língua latina, ou espanhola, quando é portuguesa, eles não se preocupam em falar a pronúncia correta do Brasil. Hoje é fácil, né? Você vai no Google hoje e digita lá Ricardo Mazella, o cara lá Mazella. do Japão. O cara do Japão, qual é a pronúncia desse cara? Aí vai aparecer lá, Ricardo Mazella. Aí Mas ele ele vai é- falar, Ricardo Mazella. Mazella. Cada um Aí é vai meio- falar meio Mazella de um francesado. jeito. É francês, é Je parle francês. français un peu. Oui. Aí, Ó, cara... O árbitro é o Rafael Klein. Klein, exatamente. Ele não se curvou ao VAR, entendeu? E a gente é obrigado a aturar os Sampaios da vida, aturar os Daroncos da vida, os Klaus da vida, que tem uma fama grande e no apito, na minha modestíssima opinião, rigorosamente nada e tem muito nome para pouco apito. Bom, já deu outra pancada que eles merecem. Aqui, ó. Então vou começar do Flamengo, o árbitro também do Flamengo, do jogo do... Nós estamos no Vasco. O A nosso Vasco, amigo. a gente- Já chegou, o Sheldon? Não, ainda Nosso não? amigo tá ausente Eu queria hoje. um ar para poder falar, para dizer se eu tô errado, você não sabe nada de arbitragem. Eu tentei, esculhambar também. eu estava tentando um aqui, mas ele é candidato, então ele está fora. Não pode aparecer. Pode. Candidato não pode falar. Só depois da eleição. Só depois, vai Bom, terminar já. Falamos do Vasco, Palmeiras. O Vasco, acho que mesmo perdendo, fez uma boa partida, não é isso? Discorda? Só mudando aqui, não falando agora dos clubes do Rio, mas falando do Abel Ferreira. Você viu o Abel Ferreira na coletiva ontem? Não vi. Tava tranquilo. É porque ganhou. Não, mas olha só, fizeram uma pergunta a ele, ele disse assim, ó, você sabe por que eu tô mais tranquilo? Até minha esposa agora tá me dando elogios, que ele vivia falando, ele tava sempre com cara sisuda, sempre tal. Acho que de jogo, é porque perguntaram a ele, você só tem jogo agora final de semana e final de semana, principalmente nos últimos tempos. Ele é um cara, eu gosto dele como tema, é um mau humor, mal-humorado, mal educado. Ontem ele grosso. Grosso. Ontem ele estava tranquilo. Ele disse assim: a minha esposa até disse, você está muito tranquila agora. Eu não sei. Deixa eu ver, perde o Campeonato Brasileiro, você vai ficar tranquilo. Eu acho ele extremamente competente, mas extremamente grosso e mal educado. Entendeu? A pauta está com o Vasco ainda, né? Podemos falar. A pauta é dinâmica. Os técnicos brasileiros também, né? Os caras estão sendo engolidos. Os times, tem vários times aqui no Brasil com técnicos argentinos. As seleções, quase todas elas com técnicos argentinos. O Paraguai é técnico argentino, o Chile é treinador argentino, o Equador é um técnico Uruguai argentino. também, eu acho. O Uruguai também, né? Tem acho que é o Bielsa, né? É louco Bielsa. Enfim, os argentinos estão arrebentando, né? E o técnico brasileiro, eles estão sumindo, desaparecendo. Aí alguém falou para mim, vem cá, o que esses caras fazem que um técnico brasileiro não saiba fazer? Então, eu acho que é uma política que foi adotada e estão enterrando os treinadores brasileiros, hein, Duarte? Você não acha isso, não? Eu acho que tem aparecido poucos técnicos, os jovens técnicos. Por exemplo, eu acho que o técnico do Vasco, o Rafael Paiva, é um técnico de muito futuro. Técnico jovem, fez um grande trabalho na base do Palmeiras. Vários desses jogadores hoje do Palmeiras foram revelados por ele, quando ele passou por lá. Ele está fazendo um belo trabalho no Vasco, trazendo aí a molecada do Vasco, tem o JP, tem outros jogadores, o próprio Ryan e outros jogadores que vêm sendo utilizados no Vasco também, que vêm da base. Eu acho que o que está faltando é a renovação, né? O que a gente antigamente... Porque não dá um espaço também, né? Não dá um espaço, mas a gente olhava... Antigamente, quando era demitido um treinador, a gente ia olhar sempre. Quem é que está disponível no mercado? Eram os mesmos sempre. Era sempre os mesmos, né? Eram sempre os mesmos. A gente vê alguns nomes novos surgindo. O próprio Seabra, que foi demitido do Cruzeiro, foi um nome novo no mercado. Aí você vê, o cara é demitido no Cruzeiro, né? Em ascensão como técnico. Ele é novo, é um cara competente, demitido do Cruzeiro. Qual é a tendência agora? Ele ir para onde? Ele vai pegar um time de Série B. Então, o cara não sobe. É um técnico brasileiro sendo crucificado pelos times brasileiros, enterrando um jovem treinador. O Carpini, por exemplo, que fez um trabalho excelente no ano passado no Água Santa, no Campeonato Paulista, ficou em segundo lugar, perdeu o título para o Palmeiras, no Água Santa. Aí ele saiu, foi para o Juventude no ano passado, colocou o Juventude na primeira divisão novamente, no Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo São Paulo,
Aí no São Paulo não conseguiu ter o mesmo sucesso e hoje está no Vitória da Bahia e parece que o time está melhorando. Está melhorando, enfim. Bom, voltando agora para o jogo do Flamengo, entrou com o time reserva, Fernanda, e a garotada acho que jogou melhor do que os veteranos, hein? Jogou muito bem, né? Os meninos jogaram bem, Matheus Gonçalves, Lohan, o Everton Araújo, jogaram bem, né? Acho que não mereciam a derrota, não, correram lá até o final para tentar empatar, mas não mereciam a derrota, apesar do momento que o Flamengo está vivendo, né? Teve até o muro da Gávea pichado na noite de ontem, fora Tite, enfim, a torcida fazendo as manifestações, mas ontem também de manhã no treino, os jogadores que ficaram no Rio foram recepcionados pela torcida, alguns torcidas organizadas, né? Demonstrando apoio ao time, que é possível virar contra o Peñarol também. Mas na partida de ontem, acho que os meninos ficaram assim, até o Davi Luiz falou no final do jogo, que os meninos não mereciam, né, a derrota, porque realmente eles jogaram muito bem. O outro lance, teve polêmica da arbitragem no sábado, Fluminense e Botafogo, polêmica na arbitragem de domingo com Vasco e Palmeiras, e teve a expulsão do Carlinhos também, que foi um pouquinho rigorosa, vamos colocar assim. Eu estou sendo... Eu achei injusta a expulsão. Um pouquinho injusta. Teve outro problema também. O Grêmio também já se pronunciou, né, sobre um possível ato de racismo. Não, né, possível não. Tem um vídeo, foi... O Grêmio soltou uma nota oficial ainda há pouco dizendo que, que ele fala em brabinho e não... Macaquinho? Não, então precisa limpar o ouvido do pessoal do Grêmio. Claramente a gente viu aí... feio, né? É feio uma instituição como o Grêmio, que já aconteceu no seu estádio mais de um ocorrido, se não me falha a memória. O Grêmio é campeão nesse tipo de postura de torcedor. É uma vergonha, cara. É vergonha. Por causa, assim, me chama a atenção porque esse ato de racismo, esse caso de racismo acontece, ele já está dentro do túnel. Ele já tinha descido as escadas. Sim. Ele sai revoltado, até... Falando palavrão, xingando. Ele xinga, mas também ele tem ali uma atitude contra a televisão do VAR, a cabine do VAR que estava ali. E quando ele vai descendo as escadas em direção ao vestiário do Flamengo, que ele é xingado. Xingado, é visível. Então alguém, assim, não sei se foi alguém da torcida, acredito. Não, aparentemente que estava na boca do túnel ali. O Grêmio, uma camisa pesada, uma história bacana. Pomeroy está na linha, ok. Pomeroy está na linha? Vamos falar do nosso querido Pomeroy? Aproveitar então, Daniel Pomeroy, um dos grandes árbitros de futebol do Rio de Janeiro e do Brasil, com a gente para esclarecer aqui no programa Diretoria Futebol Clube os ocorridos neste final de semana com essa arbitragem, aí a minha opinião horrorosa que temos no Brasil. Fala, Pomeroy, seja bem-vindo na reunião da diretoria. A vocês todos que estão na diretoria do Futebol Clube, a musa do programa, Fernanda, ao nosso querido Lula, Duarte e a você, Ricardo Mazella, à disposição dos amigos e da amiga. Então, para não perder tempo, vamos começar pela ordem cronológica de maneira objetiva. Eu gostei do penteado, viu? Tá ótimo, penteado. Fluminense e Botafogo, o lance do Marcelo, para expulsão? Para expulsão do Marcelo, porque ele é reincidente específico nessa situação. Já havia praticado o mesmo ato na Copa Libertadores da América. Era para ser expulso, sim. Bobeou principalmente o ato de vídeo, Mazella. Falando em ato de vídeo, o lance do possível pênalti, que para mim foi pênalti, da mãozada que levou na cara o Cano. Foi pênalti ou meu coração tricolor está falando mais alto? Não, seu coração tricolor está corretíssimo. Pênalti, porque foi uma agressão do jogador do Botafogo em cima do Germancano. O árbitro talvez não tivesse visto pela situação do toque no rosto do atleta do Fluminense ter sido de forma lateral. Mas cabia ao ato de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira, FIFA de Santa Catarina, a ter chamado o Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás, para observar o lance no monitor e ratificar ou retificar a sua decisão dentro do campo de jogo. Que realmente
houve infração dentro da área, Mazela. Esse é Daniel Pomeroy com a gente aqui na reunião da diretoria, analisando os lances polêmicos do final de semana. Lance do Carlinhos. Deixa pela ordem. Ai, desculpa. Pela ordem. Você foi falar que ela é musa, já quer comandar o programa, tá vendo? Amarelo pra Fernanda Pisotti. A musa, ela já vai tomar conta do programa. É impressionante. Ele se livra do Zé Encrenca, vem a Fernanda agora. Agora, olha só, Daniel Pomeroy com a gente, lance de domingo, primeiro jogo, envolvendo... Não, lance da falta. Não houve falta também, na sua opinião, do lance do Felipe Melo? Perfeito. Felipe Melo. O lance de domingo do Flamengo, de Vasco e Palmeiras. Não, peraí. Pomeroy, vamos voltar. O lance do Felipe Melo primeiro. Não houve falta do jogador do Botafogo em cima do Felipe Melo, não, né? Não, lance cristalino, tranco de ombro legal. Infelizmente, para o Fluminense, o Felipe Melo perdeu a bola e aí se projetou deliberadamente ao solo para tentar iludir o árbitro com uma possível infração cometida pelo jogador do Botafogo, mas não houve quaisquer irregularidades no lance. Perfeito, Palmeiras. Agora sim, já para domingo, Vasco e Palmeiras, o lance principal, a reclamação do Vasco da Gama em relação a um possível pênalti do atleta do Palmeiras, que era o Vanderlan. O que você achou? Não houve a infração, porque não houve o toque deliberado do jogador do Palmeiras, ou ele tentou abrir os braços para aumentar seu espaço físico. O árbitro equivocadamente marcou o tiro livre direto e o VAR o chamou simplesmente para verificar se a infração fora em cima da linha ou dentro da área, e poderia então ser marcado o pênalti. O ato de vídeo não chamou para ele marcar o pênalti, para confirmar o local do possível toque na mão do jogador do Palmeiras. O árbitro foi ao monitor e retificou a sua decisão, pois, como vocês comentaram anteriormente, até a Fernanda tocou nesse ponto, que a bola bate na mão do jogador, estava para trás. Então, não houve o dolo, conforme determina a lei do jogo. Correta o retorno da decisão do árbitro Rodrigo Rafael Klein e aplicada, então, a bola ao chão a favor do Palmeiras. Certíssimo a arbitragem na ocasião. O ato de vídeo não tensionou o ato para marcar a penalidade máxima ou voltar atrás da marcação do pênalti. Apenas para verificar o local da infração. Perfeito. E para fechar, então, a participação de Daniel Pomeroy nessa reunião da diretoria Futebol Clube pelo nosso canal, o lance de domingo à noite, jogo do Flamengo com o Grêmio, a expulsão do centroavante Carlinhos. Eu achei extremamente rigorosa e aí foi o ato que ele tomou essa decisão em função do comunicado feito pelo assistente número 2, que estava do lance, mas estava um pouco distante do lance e cientificou ao árbitro que o jogador do Flamengo teria atingido intencionalmente o braço no rosto do Kahneman. E o que nós todos sabemos que o Kahneman é o zero e vezeiro em fazer esse tipo de situação, e aí o árbitro foi induzido pelo assistente número 2 e expulsou diretamente o jogador do Flamengo, que pode sofrer uma sanção maior, tendo em vista que, ao sair do campo, deu 2 murros no VAR, quebrando a aparelhagem do sistema de vídeo. Mazela. Eu só queria tirar uma dúvida. O VAR, nesse caso, poderia ter chamado o árbitro da partida, visto que o árbitro estava de costas para o lance e quem sinalizou foi o assistente? Poderia sim, se ele sentisse que houve esse equívoco. Na expulsão direta, Fernanda, pode o ato de vídeo determinar que o árbitro, ou solicitar ao árbitro, melhor dizendo, que ele vá ao monitor para ratificar ou retificar a sua decisão. Se fosse o segundo amarelo, aí o ato de vídeo não poderia intervir naquela ocasião de ontem à noite na Arena Grêmio. Quer falar, Toninho? Não, satisfeito, acho Lula, que... quer falar? Não, maravilha. Eu considero o nosso Daniel Pomeroy o Boy George da arbitragem. Grande Daniel Pomeroy. Pelos olhos claros dele, é isso? Pelos olhos claros ou o cabelo? Você conhece o Boy George, né? Não vai dizer, não diga que não conhece. Peraí, pelo amor de Deus. Então vai pesquisar quem é Boy George, tá? Boy Daniel, mande um abraço para sua senhora, Malu. É sempre bom estar com a gente aqui no Bola na Sacola,
no nosso canal, com a diretoria, em outros programas também de rádio. Você sempre solícito e gentil com a gente. Um forte abraço, saúde, irmão. Um beijo na Malu. Para todos nós, você sabe que eu sempre estarei à disposição, principalmente porque eu tenho 3 amigos de longuíssimas datas, né? Deixa de ser. Não, esse assunto você pode passar. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Obrigada. Tchau, Daniel. Um Obrigado, abraço. Daniel. Esclarecedora a posição e a participação de Daniel Pomeroy com a gente aqui no programa. Se você tinha alguma dúvida, é um cara íntegro, limpo e competente. E quer dizer, então, é isso. Bom, a hora tá chegando. Olha a hora! Não, vamos esticar mais um pouquinho aqui, rapidamente. Quero fazer... Ainda tem aqui, a gente não poderia ouvir o Tite rapidamente, Claro, já que a gente ouviu todo mundo, para a gente ouvir também Seria alguém do ótimo. Flamengo, principalmente sobre a questão envolvendo o Gabigol, que virou uma grande polêmica, sequer ele foi chamado, foi relacionado para o jogo contra o Grêmio. Então, o Tite fala rapidamente sobre essa situação envolvendo o Gabigol. O técnico ele tem que ter a capacidade, a comissão técnica, de trabalhar o atleta e dar a ele oportunidades de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos. Estou certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, não tinha a participar. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas hoje, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. Eu acho que eu tinha visto o Cebolinha só no Grêmio, com um nível tanto quanto na seleção, quando nós somos campeões da Copa América, ele também foi determinante. E agora, no momento ápice, nós tivemos aí uma infelicidade de poder contar ou não poder contar com jogadores importantes. Isso também interferiu no conjunto todo. Te respondi? Especificamente, as lesões para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Então, a explicação, enfim, é um jogador que eu diria hoje que é quase que um ex-jogador do Flamengo, né? Carta fora do baralho. Essa é nova, hein? Carta fora. Bom, para fechar o programa, teremos o Botafogo com o São Paulo. Quarta-feira. Quarta-feira. Antes tem o Fluminense. Não, mas deixa o meu Fluminense. Esquece Por último. Por último, que eu estou nervoso. Ué? Mas tem que ser, mas é o primeiro a entrar em campo, tinha que ser. Não, eu ia botar por último, que eu ia fazer um discurso para fechar o programa. Tá bom. Pronta. Começa com então, Fluminense e Galo. Fluminense e Galo lá na MRV Arena. O que você acha que vai dar? Você disse ainda há pouco que o Fluminense nos jogos mata-mata está indo muito bem, ao contrário do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fluminense traz a classificação de lá. Não me pergunta placar, mas traz a classificação. Não, já tô feliz você, Lula. Vai pra pênalti e aí eles decidam lá. O coração mineiro falou mais alto. É impressionante isso. O cara enraizado com Minas. E tem 2 filhas tricolores. Então você devia falar. Pelo Fluminense, Graças a Deus. Mas eu sou profissional da latinha. Eu não posso analisar porque filha torce pra um time, torce pra outro, tem nada a ver. Se a sua filha vai ver sua filha triste, eu não quero. Você quer me ver triste, eu sou Lula? Profissional. Você quer me ver triste, Lula? Não quero ver então você pronto, triste. olha só. Então fala que... Eu quero ver o Mazela feliz, vai dar Fluminense. Graças a Deus, pessoal, Lula. Depois tem um jogo do Botafogo com o São Paulo. Eu começo com você, Lula. Botafogo e São Paulo vai pra pênalti também, dá Botafogo. Viu que ele falou? Porque ele não falou. Porque ele não falou. Eu sou profissional da latinha, eu sou profissional, e no final vai a mesma coisa. Fala, Duarte. Botafogo e São Paulo vai ser um jogo... Eu tô com o Lula, acho que vai pra pênalti. Se aí nos pênaltis... Deu de Lula na resposta só depois. Deus sabe. Fernando, não sai do muro, Fernando. É um jogo difícil, né? 0-0 aqui no primeiro. Acho que vai pra pênalti também. Só Deus sabe o que vai acontecer. Eita, tá bom. E pra fechar o programa, quinta-feira, essa câmera aqui, quinta-feira, diretamente de Montevidéu,
Penharol e Flamengo. Vamos começar com ela, a musa do programa, segundo o Boy George, Pomeroy Daniel. Pomeroy Daniel, fala você, Fernanda. Começou comigo. Flamengo passa, eu acho que o Flamengo passa, sim. Vai ser um jogo muito difícil lá, mas eu acho que o Flamengo consegue a classificação. Eu acho que o Flamengo passa sufoco. Diga você, Daniel. Como ela falou do Fluminense, então vai dar Mengão, vai dar Mengão. Olha, Mazela, eu acho que infelizmente o Flamengo vai ficar pelo caminho. Esse Antônio Carlos Duarte. Doutor Luiz Carlos Silva. O torcedor do Flamengo sabe que é difícil, não vai passar, mas tudo é possível na vida, tudo, no futebol principalmente, mas eu acho que complicou, hein? Semana que vem você cobra Antônio Carlos Duarte. Que absurdo isso, essa mesa tá imparcial. Antônio Carlos Duarte, Fernanda Pisotti, Luiz Carlos Silva. E se o Zé Encrenca sair das suas férias, terminar suas férias, estará com a gente. Se não, somos nós aqui. Esse Zé Encrenca também é uma figuraça. Olha aqui, ó. Vai estar com a gente aqui semana que vem. Se Deus quiser, um abraço para ele, Sérgio Guimarães. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nos cobre a semana que vem os nossos placares. Espero que a arbitragem seja menos incompetente e tenhamos ótimos resultados para os times do Rio de Janeiro nas competições disputadas. Semana que vem, gente. Até lá no nosso canal e em todas as plataformas. Nosso futebol. Nosso canal, nosso futebol. Se o Flamengo passar, só vai ter a camisa do Flamengo aqui. Nosso canal, porque é o canal da diretoria, Lula. Você não entendeu? Diretoria. Entendeu? Diretoria. Só vai ter a camisa do Flamengo aqui. Valeu, tchau.